Fala pessoas, estou aqui hoje para falar de Prince of Persia. Prince of Persia. O Igor Matheus pediu aqui um vídeo e eu aceitarei porque Prince of Persia é um dos jogos mais marcantes de plataforma de todos os tempos, que mudou muita coisa por aí, porque ele chamava atenção pela animação. Você pode ver aí o rapaz correndo, a gente não tinha nada disso, a gente tinha Mario e tal, né? Jogos com personagens pequenos e tal que não imitavam um movimento, né, de humano perfeitamente como esse jogo fazia. Esse jogo aqui ele tinha um segredo. Esse tipo de movimento ele conseguiu, o Jordan Mesh, né? Ele fez todos esses movimentos capturados pelo irmão dele, se eu me lembro bem. O irmão dele, corre aí, pula aí, garoto. Ele pulava, ele ia tirando fotos, depois passava aqueles sprites, né? Aquelas estilos, ia passando pro jogo. Então a maioria dos momentos os movimentos que você vê no jogo foram feitos por o irmão, o amigo, cenas que ele pegou na maioria das vezes em casa mesmo, ou num pequeno estúdio. E passou e ficou muito bem feito, né? Você vê aqui tem até a princesa, o abraço, olha lá. Tudo ele passou pro jogo, né? A luta de espadas ele copiou de filmes. E, enfim, isso deu uma grande diferença, chamou muita atenção na época, tá? Você vê que isso aqui foi em 85, o jogo saiu em 88, 89. Foi 89, se eu não me engano, né? Então demorou um pouco para ele passar esses movimentos, mas ficou um jogo muito legal. Prince of Persia ele se resume no quê? Você é um príncipe, vai tentar buscar a princesa, né? Você tem, acho que é Jafar, o nome do vilão que capturou ela. Você tem 60 minutos, né? Uma hora para conseguir finalizar o jogo, senão você não pega o final bom, você não fica com a princesa. E você não pode morrer muito, o tempo é quase que exato, né? Para você chegar lá sem morrer. Então, se você morrer muito, deve ter umas mortes aí, ter que refazer alguns runs aí em alguns estágios, o relógio não vai parar, você vai perder tempo, então você tem que decorar mais ou menos. E as fases começam a ficar bem complexas e cheias de armadilhas. Então, você pensar, é um jogo curto de uma hora. Você vai gastar muito tempo decorando todas as armadilhas. O primeiro jogo que eu joguei, Prince of Persia, eu não lembro se foi esse ou foi do Mega Drive, né? Eu lembro que o do Mega Drive, meu pai um dia alugou, ele, inclusive olha a diferença, né? Ele é muito mais detalhado, né? Tinha um hardware melhor, acho que ele saiu bem depois, não sei se foi em 93 ou foi em 94, né? Não lembro a data, mas ele tem gráficos muito mais coloridos, né? Bem chamativo, você vê que a blusa é vermelha, o sapato, o chapéu azul, né, gráficos mais gritantes, né? Tinha abertura, tinha umas cenas e tal, cinemáticas bem legaisinhas, mas tem gente que prefere a versão do Super Nintendo. Como você pode ver, é bem diferente, é bem diferente, ele é mais dark, as músicas são mais bem compostas, eu acho, pelo que eu percebi por aqui, achei as músicas bem feeling, um tom pastel, assim, você vê que ele é uma roupa mais marrom, os tons mais escuros, nem nada muito gritante, né, nas cores. Depois tem umas fases que aí com umas cores mais, mas todas, mas bem diferente do visual do Mega Drive, tá? Mas todos eles, né, tanto a do PC, tanto quanto a, a do Mega Drive e da Super Nintendo, só diferem das cores e gráficos, tá? A jogabilidade é absolutamente a mesma. O movimento do personagem foram todos copiados perfeitamente. Então você não tem muita diferença. Alguma outra coisa pode até mudar, mas a experiência de jogo é praticamente a mesma, tirando os gráficos. Então, o Prince of Persia ele teve a continuação, Prince of Persia 2, e teve vários diversos jogos, outros jogos. E o que eu gosto muito, né, foi o Prince of Persia: Sands of Time, que ele é um jogo que eu acho que foi o remake, um dos melhores remakes que já fizeram na história de algum jogo. Para mim é o Prince of Persia: Sands of Time, porque o jogo é completamente 3D, ele passa a mesma experiência de jogo, ou feeling do primeiro, né? Porque você, quando era pequeno, você via esse jogo aqui, você ficava, tipo, você queria imitar o cara subindo nas coisas. Olha, ele é meio, um ginasta, tal, ele consegue pular e tal, subir nas coisas, e você fica imaginando você fazendo aquilo, né? Até quando você ia brincar, você ia pular e tal, imitar os movimentos dele, porque era muito real, né, a movimentação pra época. E o Prince of Persia: Sands of Time, o cara corria pela parede. Então aí você fica, putz, o cara corre pela parede. A mesma sensação de tipo, o cara é mó, né, ginasta e tal, atleta, fica pulando pela parede. Você tenta até, né, querer imitar, você vê que os caras fazem parkour por aí, os caras imitam.
E isso, e sem falar dos cenários, tem toda a questão de você escalar as coisas e subir, tem os combates, e claro, implementaram coisas legais como skills de acelerar o tempo, voltar no tempo, ficar muito bem mais rápido, por isso que é o Sands of Time. Não gostei da sequência, que é o Warrior Within, eu achei muito apelativo, mudaram, deixaram o cara completamente roqueiro, com umas músicas irritantes e tal. Não gostei muito, e o terceiro eu acabei também já perdendo a graça, mas eu gosto muito do Sands of Time, né? É um remake perfeito. Então, Prince of Persia, o Igor pediu aí minha opinião, um jogaço, tá? Claro que nem todos da série são bons, mas o clássico em si é um divisor de águas em jogos plataforma. Teve muitos jogos que copiaram e foi um jogo assim que, né, saiu até filme, então é uma grande franquia. Acho que o Jordan Mechner nem imaginou que ia conseguir tudo isso. E por uma coisa simples, tem gente que eu sou aquele cara do contra, né? Existe tem uma discussão política sobre gráficos importam, com certeza importam. Eles representam o que o jogo vai passar, tá? Então, tem muita gente, esse pensamento, inclusive, né? Tem até o Fábio do ClickTime, ele fala, a gente conversa, ele fala assim, isso é coisa de esquerdista falar que gráfico não importa, tá? Preste atenção nisso, viu? Tem aí toda uma explicação política, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo. E muito obrigado aí. Quem não jogou Prince of Persia, joga. Você vai ver que até hoje, por mais que a jogabilidade pareça meio truncada, como sempre envelhece um pouco, é um jogo muito divertido, mas bem difícil para os padrões de hoje. Thank you very much. Until next time.